Ou seja, aquilo que podia ser, enfim, uma catástrofe do ponto de vista da distribuição de bens essenciais, medicamentos e alimentos, de facto não aconteceu. E o que é certo é que, perante mesmo um pico de consumo, que aconteceu em março, portanto, em todos estes bens de primeira necessidade, não houve grandes rupturas. Eu acho que isso é excelente. Foi um teste que não estava previsto, foi digamos, é como se fosse um simulacro e correu muito bem. Ou seja, eu não me parece que, não vejo aqui nenhum dado que me diga assim, bem, a partir daqui as coisas vão mudar. Enfim, os distribuidores começaram a repor as entregas que faziam anteriormente, praticamente já estão repostas. Deixe-me só questionar, na sua opinião, esta situação, como falava há pouco, foi um bocadinho um teste para algumas questões e que será importante também retirar essas aprendizagens para o futuro. É importante também nesse sentido, digamos que isto testou muita coisa que se calhar nunca teria sido testada no seu limite, ou quase no seu limite, mas que agora será também importante tirar as ilações e conclusões para o futuro, de forma a também estarmos mais preparados em futuras situações idênticas ou semelhantes a esta. Exatamente. Esse é o ponto, digamos assim, porque efetivamente isto nunca tinha acontecido. Já houve várias epidemias e guerras, inclusive guerras mundiais, ou pelo menos com uma grande portanto, extensão a nível global, e os países nunca pararam. Efetivamente, também não tinham, enfim, infraestruturas, digamos assim, que permitissem parar. Porque parar pressupõe que você tenha um conjunto de meios, não é? Que lhes permite sobreviver sem fazer nada. E, portanto, isto há 100 anos não era possível. Você morria. Se tivesse um mês em casa, sem trabalhar, você ia morrer, porque portanto, as pessoas não tinham, de facto, as comodidades que têm hoje, as infraestruturas que existem. E, portanto, esta paragem foi um teste que ainda não sabemos quais vão ser os resultados em termos económicos. E essa é a questão. Sinceramente, eu não me parece que ao nível dos serviços se vá, por exemplo, ao nível dos serviços de saúde, que vai haver grande alteração. Vai haver certamente aqui alguma reorganização interna de algumas empresas que possam recorrer a trabalho, portanto, em casa, perfeitamente. Portanto, pessoas que foram para casa e o trabalho delas começou passou a realizar-se nas mesmas condições, não há razão para elas deixarem de estar em casa, digo eu. Portanto, há aqui recursos que se poupam. E, portanto, eu penso que ao nível do comércio online também me parece que há aqui vai haver aqui em vários setores... Um maior, se calhar, provavelmente, de alguns setores. Com certeza. O contacto com as tecnologias que nós não tínhamos, por exemplo, estamos a fazer isto porque efetivamente houve esta paragem. Portanto, eu nunca tinha testado, por exemplo, esta tecnologia, já testei várias vezes, a própria informação que nós estamos a frequentar e, portanto, digamos aqui, isto é uma experiência nova. Portanto, aqui, isto é positivo, não haja dúvida que são experiências que vieram para ficar e são positivas. Agora, deixar vários países, portanto, sem produzir, digamos, a 50% ou 60% ou 70%, enfim, depende dos países, houve países que pararam mais, outros que pararam menos, mas o que é certo é que todos pararam, mais ou menos. E os que não pararam foram obrigados a parar por causa de terceiros. Porque, havendo uma economia global, se nós não tivermos clientes, portanto, não vale a pena estar a produzir, não é? Portanto, não havendo procura, não há necessidade de produção. E, portanto, digamos que esta experiência efetivamente foi nova e esta eu temo mais porque pode criar aqui problemas que não tinham sido, digamos, previstos. Eu acho que ninguém previu esta situação. Isto, digamos, é como se fosse quase um simulacro. Vamos ver o que é que vai acontecer e não sabemos. Porque, enfim, eu penso que as atividades vão recuperar, mas também não sabemos de que forma. Até pode ser, eu não excluo a hipótese que somarmos, enfim, a baixa produção deste ano e portanto, adicionarmos aquela que vier a surgir no ano seguinte, pode ser superior. Eu não excluo essa hipótese, porque nunca foi testada conforme
que lhe estou a dizer. Ou seja, pode ter sido um passo atrás para agora conseguirmos dar 2 ou 3 em frente com outro vigor. Eu não excluo essa possibilidade. Agora, eu estou preocupado mais com o curto prazo. Eu acho que o curto prazo criou aqui problemas vários, diminuiu aqui rendimentos a muita gente, as pessoas que foram para layoff, e eu digo, também eu digo hoje, é verdade, porque as coisas de facto não tiveram a dimensão que muitos previram. Portanto, houve uma previsão, enfim, digamos, em excesso, não é? Muito cautelosa e, efetivamente, hoje penso que não é unânime, mas há muita gente que pensa como eu que não teria sido necessário, portanto, o lockdown, bastaria estas medidas, se as tivéssemos tomadas no início, portanto, os resultados seriam muito parecidos, já que eles temos sem que a economia sofresse, sem que os rendimentos das pessoas, portanto, tivessem sofrido diminuição. Agora, eu temo a curto prazo porquê? Porque eu acho que o nosso país não é um país em que haja muita liberdade económica. Nem há liberdade económica, não há liberdade, portanto, ao nível da legislação laboral é muito rígida, portanto, não há aqui grande flexibilidade e eu temo que não haja condições para darmos aquele pulo que estava a pôr a hipótese de ele poder acontecer. Eu estou convencido que países mais liberais e com legislação laboral e económica mais flexível, mais, digamos, liberal, eu penso que é possível, efetivamente, os países recuperarem e as ditaduras também dão para isso. Também é verdade. Uma ditadura, portanto, fecha e depois abre na medida que o poder assim o entender. Se for necessário trabalhar 10 horas por dia, em ditadura é fácil pôr as pessoas a trabalhar, não é? Em regimes mais liberais, eu penso que essa adaptabilidade também pode ser feita. Pode, como lhe disse, haver aqui uma recuperação rápida no próximo ano, nos próximos anos, mas relativamente a Portugal não estou muito otimista, sinceramente. Uma última questão para também fecharmos, e é uma pergunta mais enquanto cidadão, não tanto enquanto proprietário de uma farmácia, mas enquanto cidadão. Já disse várias vezes que é um otimista por natureza, portanto imagino que também veja com otimismo o futuro, mas há muitas versões e muitas pessoas que referem que este momento será importante para mudar muita coisa na sociedade, mudar muitas mentalidades, mudar a forma como vivemos. É também otimista a esse ponto, ou seja, vamos ser muito diferentes depois desta pandemia, desta situação pela qual todos passamos, vamos ser muito diferentes no futuro ou não? Essa é uma questão muito difícil de responder, porque uma coisa é o nosso desejo, outra coisa é aquilo que eventualmente pode acontecer. Eu, sinceramente, eu sinto-me confortável a viver nesta sociedade em que nunca foi, digamos, nunca teve tanta qualidade de vida, nunca houve tão poucos pobres como aqueles que existem neste momento. Ou seja, nós atingimos efetivamente um patamar de bem-estar que nunca o conseguimos anteriormente. Ou seja, temos vindo sempre a melhorar com o desenvolvimento económico, com o desenvolvimento tecnológico. Portanto, tudo isto tem sido no sentido positivo, pelo menos na criação de bem-estar para as pessoas. Eu penso que ninguém hoje diria que vive pior que viviam os seus avós. Não é possível dizer isso, não, porque efetivamente hoje vivemos, e tanto é, eu dei-lhe aquele exemplo que nós conseguimos estar um mês e tal em casa, os que estiveram, e ninguém morreu por isso. Efetivamente conseguiram, porque há uma sociedade que está organizada e criou riqueza suficiente para que as pessoas efetivamente possam se dar ao luxo, digamos, se esconder em casa, não é? E depois retomar a sua vida normal. Portanto, isto há uns anos, há décadas, já era completamente impossível de acontecer. Isto é extraordinário e, portanto, eu, para aqueles que pensam que o mundo, enfim, vai se alterar completamente, vamos passar, enfim, vamos regredir, vamos consumir menos, vamos viajar menos, vamos, se calhar, estar mais com a família, mais com os filhos. Não sei, isso é uma sociedade que
Vamos voltar ao ritmo que estávamos habituados antes desta pandemia. Eu penso que sim, porque efetivamente não há sociedades ideais e o ideal se calhar era estarmos mais tempo com os nossos filhos todos. Acho que não há nenhum pai, não há ninguém que não queira estar com os seus o mais tempo possível. E certamente também estamos preocupados com as questões ambientais, todos nós, não é? E sabemos que algo se tem que fazer para diminuir portanto, a poluição a nível global. Mas o que é certo é que não deixando de ter essas preocupações, as pessoas que pensam que vai haver, ou gostariam que houvesse uma nova ordem mundial, digamos assim, de baixar consumos, baixar qualidade de vida, enfim, não me parece, sinceramente, nem acho que fosse bom. Nem acho que fosse bom porque acho que efetivamente as pessoas atingiram um nível de vida que eu acho que é bom em termos de saúde. Nunca os índices de saúde hoje são excepcionais e isso é possível porquê? Porque conseguimos efetivamente um desenvolvimento económico, permitiu desenvolvimento tecnológico e só com essas duas, nessa situação, vivendo esse progresso, é que efetivamente nós conseguimos atingir estes patamares. Portanto, quem pensa voltar atrás, que isto foi um aviso, eu penso que isso não vai acontecer. Para isso era preciso que houvesse uma grande catástrofe e não seria mau, e não seria bom, ou seja, seria muito mau para todos nós que essa catástrofe existisse. Isto, efetivamente, só nos pôs à prova. E vem-nos dizer que nós, mesmo parando, ninguém morreu por isso, o mundo continua, enfim, para aqueles pelo menos que se mantêm vivos e infelizmente vamos regressar ao nosso cotidiano, a ver os nossos amigos, os nossos familiares, mantendo efetivamente neste momento, enquanto o vírus for uma realidade, mantendo algumas medidas cautelosas que também não fazem mal a ninguém, sinceramente. E há também que tirar as devidas ilações e as devidas conclusões e as aprendizagens para o futuro, que também serão certamente importantes. Agradeço-lhe mais uma vez estes minutos que dispensou para conversar connosco, também de falar sobre o caso da farmácia de Gavião. Agradeço-lhe então essa disponibilidade para esta iniciativa da ACIF e esperemos também em breve também podermos voltar, digamos assim, ao normal e encontrar-nos também pessoalmente e não por estes meios digitais. Mas se me permite, eu queria agradecer à ACIF, porque eu já tenho acompanhado estes programas. Também vieram, de alguma forma, fazer com que a ACIF pensasse nestas novas formas de chegar junto dos associados e chegar junto de mais pessoas, potenciais associados, e acho que a ACIF faz um trabalho extraordinário e que estas formas portanto, via internet, espero que cheguem a muito mais pessoas, empresários, empresas, porque o papel que tem a ACIF junto dos empresários é fundamental e os serviços que presta penso que superam de longe a cota que é paga. E, portanto, só tenho a agradecer e acho que a ACIF está de parabéns, não só por esta iniciativa, mas por aquelas que tem desenvolvido nos últimos tempos. Da minha parte e também em nome da ACIF agradeço esse reparo e é também por isso e nesse sentido que nós trabalhamos para os associados e para que possamos ajudar e que também possam estar satisfeitos. Agradeço então mais uma vez, foi então esta iniciativa da ACIF, quem sabe fala com a área das farmácias, com o nosso convidado Carlos Figueiredo da farmácia de Gavião.